Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para passarmos mais uma mensagem do nosso irmão Emmanuel, do livro Encontro Marcado. Esse é o título do livro, psicografado pelo nosso amigo, nosso irmão Chico Xavier, cujo tema principal é Deus em Nós. Essa mensagem se encontra na página de número 20, ok? E o tema é a nossa tarefa pessoal na obra divina. Ele começa assim, falando: indubitavelmente, Deus, nosso Pai e Criador, fará que a terra alcance a perfeição, mas é preciso descobrir a parte do trabalho que nos compete, na condição de filhos e criaturas de Deus, no aprimoramento geral e, a começar de nós e a refletir-se fora de nós. Clareando o pensamento exposto, digamos que Deus necessita de nós outros, conquanto não nos constranja o livre-arbítrio à cooperação. E vale notar que, através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber a que tarefa somos conduzidos. Então é interessante aqui, meu irmão, fazer uma pausazinha, que mesmo que Deus conta com a gente, mesmo que a gente tenha se preparado para fazer isso ou aquilo, ainda assim, Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio, conforme ele fala aqui, ó, não nos constrange ao livre-arbítrio. Esse nosso livre-arbítrio a gente mudar de opinião, mudar de direção, por assim dizer, né? Eu queria fazer isso, mas não vou fazer mais, não vou fazer aquilo. É o livre-arbítrio que Deus respeita. Então Deus não obriga ninguém a fazer isso ou aquilo, ok? Como alguns pensam que Deus castiga pelos erros que cometemos, e nascemos aqui novamente para pagar os erros, que Deus nos constrange a isso, não existe. Deus não impõe ninguém a passar por certas coisas, ok? Então está aqui bem claro, né? Deus não nos constrange o quê? O nosso livre-arbítrio, ok? E ele continua: detente, assim, de quando em quando, para considerar os encargos de que a providência divina te incumbiu, de modo indireto, no quadro das lides cotidianas. Eu botei uma observação aqui, daí foi o que eu botei para esclarecer um pouquinho esse parágrafo. Ele está dizendo o seguinte aqui: detente no quadro de quando em quando, né, considerar os encargos que a providência, né, divina nos incumbiu, a todos nós. Bem, mas quais seriam esses encargos? As pessoas às vezes ficam pensando: eu tenho que me dedicar a uma obra grande de serviço social para o próximo, para eu merecer isso de Deus, para eu ser protegida por Deus quando chegar do outro lado, pereré, parará. Mas não é disso que está se falando aqui não, gente. A gente deixa, às vezes, de prestar atenção numa obrigação, uma coisa que está perto da gente que nós podemos fazer. Isso que ele está querendo dizer aqui é no trato no seu dia a dia, na educação dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes, não é isso? Dos seus vizinhos, no meio do trabalho social, as pessoas com quem você esbarra na rua, né, diariamente. Isso é o que te compete. Você se preocupando com isso e fazendo a tua parte, tentar entender essas pessoas, no momento principalmente das discussões, das controvérsias, né? Daquilo que pensam diferente da gente, ter paciência, tudo isso. Então, por isso que ele fala aqui, detente assim, de quando em quando. Então, de vez em quando, vamos parar para pensar, como é que eu fiz ontem, meu dia, quando eu saí de casa? Eu briguei com esse, briguei com aquele, não tive paciência com esse ou com aquele. O que eu tenho que fazer para melhorar? Então é isso que está querendo dizer. É um alerta tão simples, uma coisa tão básica, que ninguém precisa se tornar anjo para ir para o céu não, gente. E ninguém vai se tornar anjo numa vida não, tá? Então é isso que ele quer dizer aqui. Então vamos prestar atenção no nosso cotidiano. O que nós podemos fazer para deixar de fazermos, né, a forma inadequada que temos feito. Ok?
Vamos lá, agora ele continua, abre aspas. Deus é a paternidade suprema, ou seja, é o Pai de todos. E, em razão disso, terá concedido ao teu coração um ou alguns dos teus filhos no Instituto da Consanguinidade, a fim de que o ajudes a moldar-lhes o caráter, embora te sejas te vejas temporariamente, muitas vezes em absoluto esquecimento de ti mesmo. Bem, aqui praticamente completou a ideia que eu falei ali em cima. Quer dizer, no tratar dos seus filhos, né? Nossos filhos. Então Deus nos incumbiu o quê? A orientar esse um filho, ou dois, ou três, né? Nossos filhos que são o quê? Filhos de Deus, principalmente, né? Nossos filhos são na consanguinidade, conforme pode estar bem claro aqui, para não haver dúvida. Não espiritual. Então, em corpo é, mas em espírito não é nosso filho, né? Nada nesse sentido, mas sim filho de Deus. Então, conforme eu li essa parte, né? Em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a sua obra completa. Então, geralmente a gente vê isso muito, né? A mãe para com os filhos. Ela realmente ela abre mão de uma porção de coisa em favor do filho. Nem todos os pais, mas geralmente a maioria das mães, vamos botar em números, a maioria das mães, elas vão muito além do que o pai, né? Faz pelo próprio filho. A mãe sempre, ela tira dela mesma para ajudar o seu próprio filho. Se possível, ela dá até a vida, não é verdade? Pois é. Ele continua. Deus é amor. Em vista de semelhante verdade, ele te pede que ames o próximo, de tal maneira que te transfigure em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão de humanidade que te partilhe a experiência. Tá vendo? Já que Deus é amor, em vista disso, conforme ele fala aqui, vamos fazer a mesma coisa, né? Amar o próximo. Tudo isso que a gente está fazendo, o próximo, estamos fazendo para quem? Para Deus. E ele continua, Deus é misericórdia. Faço reconhecer que ele aguarda e adotes normas de tolerância construtiva, perdoando quantas vezes se fizerem necessárias o companheiro que se terá desviado da senda justa, propiciando-lhe novas oportunidades de serviço e elevação no nível em que se coloque. Vocês estão vendo? Então, já que Deus é misericórdia para conosco, vamos agir da mesma forma, né, com as pessoas, perdoando sempre, não é verdade? E ele continua, Deus é trabalho. Imperioso aceitar as pequenas obrigações do dia a dia, quais sejam o trato da terra, o zelo da casa, a lição a ser administrada ou recebida, o compromisso afetivo, o dever profissional ou até mesmo a proteção a uma flor, na altura de tarefas que ele te solicite realizar com alegria, em favor da paz e da eficiência dos mecanismos da vida. Então, até nas pequenas coisas, fazer com alegria. Né? Porque tem gente que, infelizmente, é assim, cada um está no seu patamar. Mas vamos entender isso. Não precisamos sair para trabalhar todo dia com raiva. Vamos agradecer a vida e agradecer o trabalho, o emprego. Certo? Ah, mas esse emprego eu ganho pouco, me lasco todo, eu tenho que pagar minhas contas. Tá bom, mas entenda que é uma ponte para você procurar um emprego melhor. Fique nesse esforço para procurar um cargo melhor em outro local. Ok? Sempre buscar o quê? Viver com alegria. E ele continua. Observa em derredor de ti
e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação de paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçadas pelo assalto das trevas. Então, minha gente, estamos sempre sendo ameaçados, né? Pelo assalto das trevas. Eu entendo isso aqui com esse assalto das trevas, entendo como sendo nossos próprios pensamentos negativos. Temos que combatê-los a todo tempo. E ele continua: sem dúvida, em lugar algum, em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. Então, gente, tudo que fazemos está com a proteção de Deus. Deus está sempre junto conosco. Mas não vamos, né, duvidar, que fala olvidar, né? Duvidar que não é lícito duvidar de quê? De que Deus também conta com a gente. Que Ele conta com a gente, com nossas boas ações para com o próximo, certo? Nossas atividades para com o próximo, para com o irmão, para com o filho, para com o pai, com a mãe, com o parente, com o patrão, com o empregado, com todos aqueles que cruzam a nossa vida diariamente no cotidiano, ok? Então tá aqui mais essa mensagem do nosso irmão Emmanuel, que são sempre muito assim esclarecedoras e simples, fáceis de serem entendidas. Fiquem com Deus, não esqueçam de dar o like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima, tchau, fui.